vezes a altura do paralelepípedo. Mas, se vocês forem olhar, vamos escrever A escalar B vetor C. Tá. O módulo disso aqui dá a área da base do paralelepípedo. É a área do paralelogramo, que é a base do paralelepípedo, uma vez que eu estou criando esse paralelepípedo utilizando esses vetores aqui. E daqui, o que sai é a projeção desse vetor aqui nessa direção. Se tivesse torto aqui, seria a projeção aqui com ângulo θ, mas essa é o que? É a altura do paralelepípedo. Eu sou péssimo em desenhar, então não vou ter como mostrar muito por aqui, mas então vocês vão ter a altura vezes a área. Isso é o volume do paralelepípedo. Então, o triplo produto escalar, ele é interpretado geometricamente como um volume. Tá, aí vocês podem se perguntar, mas o volume ele tem que ser positivo. Isso aqui é necessariamente positivo? Então, o volume é fixado como numa convenção para ser positivo. Ele poderia, em princípio, ser positivo ou negativo. Então, o que a gente deve fazer para fixar o volume positivo é ter um sistema de coordenadas que deixe o volume positivo. O que isso quer dizer? Que esse produto aqui, deixa eu continuar aqui para não ficar indo de um lado para o outro. Esse produto aqui deve ser maior que zero. Isso faz com que o volume seja positivo. E isso é um volume, e no caso realmente é um volume positivo. Porque isso aqui dá E2 vetor E3 dá o próprio E1, E1 escalar E1 dá 1, que é maior que zero. Ok. Então aqui nós temos um volume positivo. Sistemas de coordenadas que satisfazem isso são chamados de destrógeros, e os que deixam volume negativo são os levógeros. Então, esses aqui seguem a regra da mão direita e os outros a regra da mão esquerda. Okay? Por convenção, a gente usa sempre a regra da mão direita, mas isso é só uma convenção. E, portanto, o volume é positivo. Nas próximas aulas, vocês vão ver bastante coisa sobre sistemas de coordenadas. Então, aqui a gente está falando somente em coordenadas cartesianas. O que muda se você troca dos sistemas de coordenadas para outro? O vetor continua o mesmo. Você tem um vetor no espaço, ele vai ser sempre esse aqui, essa flechinha aqui, representado assim. Mas se você mudar de um sistema de coordenadas para o outro, as componentes dele mudam. Mas a gente está vendo que as propriedades que a gente deduziu, elas são independentes das componentes. No fim, você pode trazer elas de volta para os vetores. Então, as propriedades que a gente viu, elas valem independente do sistema de coordenadas. E vocês vão saber olhar para os vetores, para os campos e tensores, o que aparecer em qualquer sistema de coordenadas mais para frente. E tipo, uma coisa importante nisso vai ser que em todo sistema de coordenadas a gente vai ter que fixar para que ele tenha uma regra de mão direita desse tipo. Isso é a regra de mão direita, que vai deixar o volume positivo. O último tipo de produto que eu quero falar é o triplo produto vetorial. A vetor B, vetor C. Eu estou sempre trabalhando com componentes, então vamos olhar os componentes dessa quantidade aqui. Componente Y, isso é y, j, k, a, j, b, vetor C, componente K. Vou copiar isso aqui.
E aqui a gente faz a mesma coisa. Em Epsilon K, L, M, BL, CM. Só para reorganizar aqui um pouquinho os termos, como isso aqui é uma permutação para não troca o sinal, eu vou colocar o K aqui na frente. Isso vai ser Epsilon K e J. Deixa eu passar esse Epsilon para cá. A J, BL, CM. E aqui surge um probleminha. Como a gente vai trabalhar com essa identidade? Como a gente lida com um produto de epsilons? O que é um produto de epsilons? Então, o lance é, existe como você escrever um produto de epsilons em termos das deltas e pró. Aqui eu vou colocar a resposta direta desse produto. Depois eu vou explicar como chegar nessas respostas. Aparece um delta de L, delta JM, menos delta IM, delta JF, AJ, BL, C. Assumam isso aqui como verdade por uns minutinhos, eu já vou explicar o que é isso. Bom, tendo isso agora, tendo essa propriedade, o nosso objetivo passa a ser contrair os índices. Contraindo o I com L, faz o I igual a L, vou copiar o LJ, DI, o J tem que ser igual ao M, tanto faz eu colocar M, M, J e J, é uma soma, é indiferente, eu vou mudar o M. Menos. O I igual ao M, o J igual a L. A J, DJ. Aqui dá para identificar, as componentes eu posso mudar elas de posição como eu quiser. Então aqui eu identifico dois produtos escalares. Isso é o, deixa eu copiar o B aqui na frente. A escalar B menos C na frente. A escalar C, perdão. Aqui que aparece o A escalar C. Vou colocar até na forma vetorial aqui para... Então eu tenho que o A, vetor B, vetor C, igual B, A, C, menos C, A, B. Essa propriedade aqui, essa identidade, ela é, popularmente as pessoas chamam de regra Bach-Caro. Das identidades envolvendo vetores, simplesmente, provavelmente é a identidade mais famosa. Mas agora, imaginam como vocês calculariam ela normalmente sem usar essa notação. Vocês pegariam e calculariam esse produto vetorial, que é um determinante, A1, E1, E2, E3, E1, E2, E3, C1, C2, C3. Bom, pegaram o resultado desse produto vetorial aqui, resolveram o determinante, e aí vocês vão escrever esse outro determinante aqui, que é do A com esse vetor aqui. Aqui eu vou colocar direto a resposta, mas é aquilo que a gente calculou no início da aula. Agora imagina a dificuldade de você fazer uma conta dessas em comparação
comparação com vocês fazerem uma conta dessas. Aqui deu 3, 6 linhas. Tá? Em princípio, vocês ainda não dominaram bem a técnica. Aos poucos, quando vocês forem dominar isso, vocês vão fazer isso em 2, 3 linhas. Aqui vocês vão levar talvez uma página, talvez mais. Essa a motivação inicial para tudo que eu estou falando hoje. A notação inicial, ela é muito mais conveniente. Quando você está falando de vetores, ela já traz esse tipo de simplificação, já em número de passos falando. Agora, imagina quando você for falar de tensores, quando você for introduzir operadores diferenciais, as coisas vão ficar muito mais complicadas se você olhar assim. Mas agora, se você olhar assim, vai dar uma facilitada bem grande. Vocês vão ver isso no decorrer das próximas aulas. Como isso está motivando a nossa notação aqui. Tá. O que falta eu mostrar para vocês, então, essas relações aqui. Essa aqui, tipo, nas nossas aulas, a que vocês mais vão ocupar é essa aqui mesmo, essa identidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês em 2 dimensões e eu vou deixar, tipo, se vocês quiserem fazer como um desafio, alguma coisa assim, fazer em 3 dimensões em um outro momento. Mas vamos lá para 2 dimensões. Digamos que eu tenho 2 objetos, 2 épsilons, epsilon e j, epsilon kl. 2 dimensões, o epsilon só tem 2 índices e isso facilita muito. O que eu quero é escrever isso como uma combinação de deltas. Quais são todas as possibilidades em 2 dimensões para essa combinação? Eu tenho certeza que I e J são diferentes e que K e L são diferentes. Então, se eu colocasse um termo com I e J, ele seria 0. O termo com KL, ele seria 0, porque delta de IJ com IJ diferentes é 0. Então, a gente tem que misturar os índices de um epsilon com o outro. Então, as possibilidades são delta IK, delta IJL, mais delta IL, delta JK. Eu vou colocar 2 fatores A e B aqui, para ficar genérico, é a possibilidade mais ampla que a gente tem, e a gente vai tentar definir quais são esses 2 fatores. Por que eu estou fazendo isso em 2 dimensões? Porque em 2 dimensões só tem esses 2 daqui. E em 3 dimensões vai ficar um pouco mais complicado, ficaria muito mais extenso para fazer na aula. Não é uma conta tão difícil, é uma conta simples, é relativamente simples, é um pouco extenso, mas é simples. O que vocês têm que ter em mente é que se aqui vocês têm os índices I, J, K e L, aqui vocês têm os mesmos índices. Os índices, eles têm que se repetir nos 2 lados da equação. Bom, como a gente vai determinar o valor do A e o valor do B? Vamos começar pensando que I igual a J. Se I igual a J, esse lado da equação dá 0. Porque epsilon de I com índices iguais dá 0. Desse lado da equação, vamos copiar aqui. Delta IK, delta, no lugar do J eu vou colocar o I, delta IL, mais B vezes delta IL, delta IK. Esses termos, eles são iguais a menos do A e do B. Então, para eles serem iguais a 0, então a gente pode juntar eles assim, delta IK, delta IL, e daqui a gente tem que, isso aqui em princípio é não nulo, mas isso aqui então vai ter que se anular. Para isso ser verdade, eu posso fixar o B como sendo igual a menos A. Então, eu tenho isso. Já é o primeiro passo. Se a gente fizesse com o K igual ao L, a gente chegaria à mesma condição. Tá. Agora vamos dar uma olhada para um dos valores não nulos aqui. Epsilon 1, 2, Epsilon 1, 2. Eu escolhi os índices aqui para serem esses, porque eu sei que isso é não nulo.
porque os índices são diferentes, então já é diferente de zero. Isso aqui, em princípio, é mais 1, porque isso aqui vale 1 vezes 1. E aí tudo bem. Vamos substituir isso aqui. Quando eu tiver I junto com J, I junto com K, eles são iguais, I e K são iguais. Então aqui dá um A, isso aqui vai ser 1, e J junto com L também são iguais, então isso aqui é 1. Nesse caso aqui. Isso aqui, eu sei que o I é diferente de L e o J é diferente de K, então esse é 0. Sobrou só esse termo, que é simplesmente o A. E daqui a gente já tirou a última condição necessária, que é o A ser igual a 1. Então eu posso tirar o A daqui, posso tirar o A daqui. Os outros termos não nulos, eles seriam epsilon 1, 2, epsilon 2, 1, epsilon 2, 1, epsilon 1, 2, epsilon 2, 1, epsilon 2, 1. São as únicas permutações possíveis. São 4 termos, todos eles levariam a mesma condição. Da mesma maneira que aqui, com os índices iguais, tanto I e J igual quanto K e L iguais, levariam a mesma condição. Quando você tiver 3 índices, você vai ter que ir atrás de mais condições. Mas a ideia é a mesma. Você pega as condições, você fixa os valores dos parâmetros e você tem a sua relação aqui. Eu posso apagar essa aqui? Por exemplo, quando você fez a transformação aqui, não tem nenhum termo misto com o K. Porque o K está somado. O K ele não precisa estar no outro lado da igualdade. Até porque aqui ele não está. O que tem aqui é só o I, que é o único que não está somado. Então, mas a gente vai ver agora. Resultado. Oi? K é como se fosse o terceiro parâmetro do resultado. Você vai ficar mais claro agora. Aqui, em princípio, digamos que você tinha um K e um N aqui. Então você obteria uma expressão do tipo daquela, da forma que você obteve aquela. Mas agora, se você disser que o N é igual ao K, o que acontece? É isso que a gente vai fazer em seguida, mas antes eu só quero mostrar não, é uma conclusão direta, que isso aqui pode ser escrito dessa maneira. Como determinante. Ok? Mas agora vamos ir para esse ponto que você falou. E se eu fizer o I igual ao K aqui? Então eu tenho um epsilon de J, epsilon e L. Deixa eu botar um fator aqui de simetria, que eu já vou explicar ele. Se eu fizer aqui, o I é igual ao K. O I igual ao K, aqui aparece 1. Mas se o I é igual ao K, o I não pode ser igual ao L e o K não pode ser igual ao J. Então, esse termo é 0, esse termo é 0. Sobrou apenas esse termo aqui, delta J L. Ok, que dá esse fator de simetria vezes o delta J L. Como é que funciona o fator de simetria? A ideia é a seguinte: o índice J é um índice fixo. Vamos supor que J seja igual a 1. Só por que o I não pode ser igual a J? E o I não pode ser igual a L? O I não pode ser igual a L? É, ou igual a J. Tá. Não tem um caso em que todos são iguais? Não, mas aí vai ser 0. É justamente o que está dizendo aqui. No caso em que todos são iguais ao I, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Aqui podia ser I ou K, né, na nossa notação inicial. Então, se o I for igual ao J, é 0. Se o I for igual a L, é 0. Se o K for igual a J, é 0. E se o K for igual a L, é 0. É isso que está dizendo esse termo. Então, o resto é só esses dois índices aqui. Tá? Mas não seria 1 se o J fosse igual? Se o J fosse... Perdão? Sei lá, o JI não vai dar 1? Ah, que o determinante vai dar 0. Não, qual foi a tua pergunta? Quais índices? É que eu não entendi porque você falou que o
I em si não pode ser igual ao índice J. Tá, então vamos lá. O que você tirou daqui? Primeiro você tem os índices I, J, K, L. Olhando aqui em cima. Sim. E todos Tá. variam entre 1 e 2. Pode ser 1 ou 2, qualquer um deles, né? Sim, mas a ideia é a seguinte. Como você tem a propriedade de antissimetria do epsilon, você tem para começar que o I é diferente do J. Em outros casos, 0. Ok? Esses são os únicos casos não Não nulos. nulos. Ah, tá. Aqui, Não, mas era essa a minha dúvida só. Porque na verdade não é que não pode ser igual, só que quando é igual é nulo. isso. E é isso que está sendo transcrito aqui. Sim. O K também é diferente do L. Se você fizer o I igual ao K, você vai obter que K é diferente de J e I é diferente de L. Então, se eles são diferentes, o delta deve obrigatoriamente ser nulo aqui e aqui. E aqui ele é a unidade. Tá, como funciona esse fator de simetria? Suponhamos que o J tenha um valor fixo. Suponhamos que esse valor seja 1. J vale 1. Qual a única outra possibilidade para o I? É 2. Então, o que isso está dizendo é, existe uma única possibilidade. Sempre. Nesse caso aqui. Então, o fator de simetria vai ser igual a 1. Sobra o delta JL. O próximo exemplo vai ficar mais claro. Vamos supor agora que a gente tem epsilon i j, epsilon i j. Como é que funciona? Você está dizendo que o j é igual ao L. Então você vai ter um fator de simetria aqui, vezes o determinante do 1, 0, 0, mas o j é igual a L, isso vale 1. Esse determinante aqui é 1. Mas vamos olhar para o fator de simetria. Como é que a gente vai calcular? Vamos pensar o I. Quais as possibilidades para o I? O I vale 1 ou vale 2? São duas possibilidades. Quais as possibilidades para o J? No momento em que eu fixei o I, o J já está fixo nesse caso. Se o I é igual a 1, o J vale 2. Se o I é igual a 2, o J vale 1. Então eu tenho duas vezes uma possibilidade. Então aqui aparece um fator 2 fatorial, 2 vezes 1 fatorial, né? Vezes o determinante dessa matriz aqui, que é a unidade. Então, essa é a resposta. Essas são as contrações de epsilon em duas dimensões. Agora vamos falar um pouco de três dimensões. Deixa eu apagar. A ideia em três dimensões, se vocês forem fazer esse exercício, é primeiro escrever um produto com todos os índices diferentes, como todas as permutações possíveis. Então vocês procuram condições e fixam quais são os parâmetros aqui para obter um determinante dessa forma. Eu vou colocar a resposta. Epsilon I, J, K, Epsilon L, M, N pode ser representado como um determinante do delta IJ, perdão, delta IL, delta J. Acho que, só deixa eu ver eu acho que eu estou confundindo. Delta IM, delta IN, delta JN, delta JN, delta JN, delta KL, delta KN, delta KN. Essa é a nossa primeira propriedade. Como eu determino as próximas propriedades? Você vai, por exemplo, supor que I igual a L. Então você tem isso aqui.
Como é que vai acontecer aqui? Se o I é igual ao L, essa quantidade aqui vale 1. Mas, em contrapartida, todos esses 4 termos vão ter que se anular. Vai sobrar um determinante com esses 4 termos aqui. Só para ilustrar, mas isso é bastante fácil de demonstrar. Mas tem o fator de simetria. Eu vou para o caso mais extremo no fator de simetria em 3 dimensões, para mostrar para vocês como funciona. Se eu tiver epsilon e jk, contrair todos os índices, vai aparecer o determinante da matriz de identidade, que é 1. Então vai ser 1 vezes o fator de simetria. Okay? Como eu determino o fator de simetria? Existem 3 possibilidades para o índice I. Ele vale 1, ele vale 3, ele vale 2, ele vale 3. Fixado o índice I, quais as possibilidades para o índice J? J vai valer 2 ou 3 aqui, vai valer 1 ou 3 aqui, vai valer 1 ou 2 aqui. Ok. Por aqui. 2, 3. Quais as possibilidades para o índice K? Agora que eu fixei os outros, sobra sempre uma possibilidade. Então é 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Essas são todas as permutações possíveis. São 3 vezes 2 vezes 1. É 3 fatorial. Então, se vocês quiserem fazer isso como tarefa, é uma tarefa bem interessante. Vai ajudar vocês bastante a tratar os epsilons e deltas. Se vocês contraírem aqui o I com L, dá aquela identidade que eu dei antes no triplo produto vetorial. Tudo que a gente viu hoje é genérico, independentemente dos sistemas de coordenadas. O sistema de coordenadas ele vai afetar só qual é o valor das componentes, mas as componentes estão aí, independente de quais sejam, então isso é genérico. Também é genérico para o espaço euclidiano, independente da dimensão. O que não é genérico para o espaço euclidiano, independente da dimensão? O epsilon. Quando aparece o epsilon, você vai ter que, ele tem as propriedades dele, mas você tem que definir ele em 2 dimensões, com 2 índices, em 3 com 3 índices, em 4 com 4 índices, e assim por diante. Para outros espaços, vai ser semelhante. Por exemplo, se você ir para o espaço de Minkowski da relatividade, vai haver algumas modificações gerais, mas a ideia é essa. Os elementos que apareceram hoje vão aparecer no espaço de Minkowski também. Os elementos são esses. Só uma coisa aqui, eu fiz até aqui, mas por exemplo, se vocês fossem para 4 dimensões, se vocês resolverem fazer para praticar, coisa assim, fazer uma tabelinha dessas vai ficar complicado. Então, vocês vão ter que lidar aí com as permutações, mas uma tabelinha vai ficando mais chata. Ok, era isso por hoje. Se vocês têm alguma dúvida... Fatorial, quer dizer que o produto dá 3 fatorial. Se, por exemplo, se aparecer esses 2 epsilons multiplicados e outras coisas do lado, você pode contrair os 2 epsilons e dizer 3 fatorial. Isso. Porque todos os índices estão contraídos. O que você espera é que do outro lado tenha um número. E é um número mesmo, é um 3 fatorial. É 6. É isso que você está esperando. É como se fossem 6 fatores nas várias trocas que não dessem zero. E aí você tivesse que somar 6. Isso, exatamente isso. Por isso que é um fator de simetria. Você está somando 6 vezes esse fator, as 6 possibilidades. Aqui, assim, por exemplo, quando você contraiu um índice, sobraram 2. Então, os 2 índices têm que estar aqui. O resto é um fator de simetria que você vai somar. Mais alguma pergunta? Mas veja um código. Mas e o potencial, né?